conseguindo entrar, pastor? Aleluia. Glória a Deus, só mais um pouquinho, só mais um minuto. Glória a Deus. Opa. Paz do Senhor. Senhor, Acho que vai ter que ser pelo telefone mesmo. amém. Glória a Deus. Medo é só de ficar sem bateria em algum momento aqui. Pelo notebook eu não consegui não, mas a paz do Senhor a todos, boa noite. Amém. Boa noite. Seja bem-vindo, viu, pastor Antônio? É a sua primeira vez aqui na live, né, no Conversando com Deus. O senhor pode ter certeza que o Espírito Santo, ele está conduzindo da melhor maneira possível. Amém. E nesta noite Aleluia. você também vai ter a oportunidade de sentir a presença dele, né? A gente está aqui nessa live para poder aprender todos nós juntos, né? Falar da palavra de Deus, uma palavra que ela cura, que ela liberta, né? Que ela nos dá entendimento, né? Da nossa vida mesmo, de como a gente romper em fé, né? Em Amém. fé, romper com o Senhor, com Deus, né? Perseverar, não ter medo, porque Deus, ele quer que a gente esteja na presença dele, né? Então seja muito, muito, muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com o Senhor. Amém. O prazer é todo meu, né? De estar com meus líderes abençoados. Amém. Estamos juntos nessa caminhada aí, nesse propósito, né? O mais importante é a gente estar aí buscando a presença e aqui para levar a mensagem que Cristo começou lá na cruz, né? Glória a Deus. Acho que é o principal aí, a gente falar com Deus, né? Conversando com Deus. É uma live abençoada. Com o nome desse não tinha como ser diferente, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, então, meus irmãos. Amém? Amém. De ora ou Senhor? Pode orar. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos, ó Deus, na Sua presença, Pai, e colocamos, Senhor, diante de Ti mais uma live, meu Deus, conversando com Deus. Senhor, que neste momento de oração, Senhor, venha abrir o nosso entendimento, meu Pai. Que a palavra salva, ela cura, ela liberta, ela transforma vidas, ó Pai. E onde Jesus chega, tem que haver transformação, tem que haver, meu Pai, restauração. Então, Senhor, nós colocamos, ó Deus, mas esse canal de bênção que o Senhor colocou em nossas mãos através do Facebook, através do WhatsApp, através do Instagram, meu Pai, para estar tocando em vidas, para estar libertando, para trazer a luz, meu Pai, para cada um, de cada pessoa que entrar. Então, ó Deus, que neste momento de oração, que o seu Espírito Santo vai de encontro a cada coração, meu Pai, através dessa live. Que as pessoas venham ser curadas, libertas, transformadas, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, da vitória para o seu povo, Pai. Visita, Senhor, cada um com teu Espírito Santo, meu Deus. Testifica no coração de cada um, meu Pai. O quão poderoso o Senhor é, o quão bom o Senhor é para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eita glória. Glória a Deus. Aleluia. O povo de Deus que está aí na live, né, através do Instagram, esse que vocês estão vendo aí é o nosso pastor Antônio. Ele vai cumprimentar. E aqui estou vendo só duas pessoas. Não, Deus, E o pastor Alain também. Ah, tá. O pastor Alain está aí, mais uma vez, né? Ele sempre está aqui, né? Sim, pastor Yuri. Glória a Deus. Yuri também sempre está conosco. Amém, Yuri. Deus te abençoe. A Priscila, Priscila, Deus abençoe. Deus abençoe cada um que está aqui nesta noite, né? Para receber do Senhor. Amém. Amém? Nossa irmã Naná também está aqui no Facebook. Ô, Glória, seja bem-vinda, Aleluia. querida. Paz, Senhor. Glória a Deus. Hoje, Viviane. Não, Vivian. Vivian. Vivian, Deus te abençoe. Vivian Gomes. Aleluia. Hoje a gente vai estar
falando do princípio, amém, pastor Antônio? Amém. Onde Deus começou a sua obra, né? Vamos estar falando de Gênesis 1, o princípio, né? De Deus começou a sua criação aqui, nessa terra, onde Deus fez os céus e a terra. Antes de entrar na palavra, será que o nosso pastor quer falar alguma coisa, pastor? Falar alguma coisa para o povo da live? Bom, primeiramente quero dar boa noite, né, para quem eu ainda não dei boa noite, tá? A paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus possa estar aí com você na sua casa, né, que verdadeiramente você possa encontrar Ele através dessa live também, tá? Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais de como falar com Deus, né? Às vezes a gente complica muito, mas eu acho que a live aqui é uma forma leve, vai ser uma forma agradável, suave, e que nós vamos aprender a falar com o nosso Deus. Tá? Que Deus abençoe desde já você, aos nossos líderes que estão conduzindo essa live aqui de forma excepcional também, né? É um prazer estar aqui hoje, participando. Vamos ver se a gente consegue tomar um pouquinho aí. Toda vez eu estou assistindo, né? Quando eu posso. Então, tenho certeza que quem estiver presente aí vai receber de Deus. Glória a Em nome Deus. de Jesus. Amém. Bênção. Aleluia. Quer ler? Glória a Deus. Vamos ler então. Gênesis 1, no princípio. Amém? Amém. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos parar aí por enquanto? Amém. Amém? Vamos parar um pouquinho, né? Glória a Deus. Vou comentar, pastor Antônio? Posso começar aqui. É um versículo assim, de início, né? A gente pode extrair várias coisas aqui, porque uma das formas da gente conversar com Deus é a gente saber escutar. Então, acho que é um ponto importante aí. Você não conversa com alguma pessoa ou alguém, né? Que no caso é Deus, sem ouvir, né? Então, eu acredito que o conversar com Deus faz parte da gente ler a palavra dele, meditar na palavra dele e depois a gente chegar até ele, né? Aqui a gente leu esse versículo tão bom, tão importante, né? No princípio, né? Então, aqui a gente pode extrair várias coisas. A primeira delas é que Deus é um Deus de princípio. Glória a Deus. É um Deus que tem fundamento nas coisas, né? Então, ele vai dizer os fundamentos que ele fez e deixou para o homem. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, Deus fez os céus e a terra com algum intuito, né? Com algum propósito. Tá? E a gente vai ver mais um pouquinho dele aqui. Né? Tenho certeza que você vai aprender hoje a verdadeiramente ouvir a voz de Deus. Tá? Então, que Deus possa falar através da gente, o Espírito Santo de Deus possa nos usar como instrumento, tá? Para que a palavra dele seja ministrada até vocês aí, viu? Então, é a minha introdução, né? Vou deixar os líderes também falar, depois a gente vai acrescentando aqui nos versículos, tá? Glória a Deus. E engraçado dizer aqui, né, que a escuridão, ela cobria o mar que envolvia toda a terra. Então, assim, no princípio também já havia as trevas, né? Já havia a escuridão, né? Sim, com certeza. No princípio. É como Deus também chama a gente, né?
que no princípio, quando a gente conhece a Deus no princípio, a gente está nessa escuridão ainda, porque a gente ainda não tem o total entendimento, a gente não tem ainda aquela visão de quem é realmente Deus, né? Não tem conhecimento. É através da palavra dele que vai sendo ministrada. Por isso que eu falo muito com os irmãos que a gente deve congregar, a gente deve ir na igreja, porque lá os nossos olhos são abertos. Quando você vai ao culto, a palavra que vai sendo ministrada, ela vai libertando, ela vai abrindo os nossos olhos, vai tirando a gente dessa escuridão, né? Uhum. A própria palavra de Deus fala que ele é o Pai das luzes, né? Então, Deus traz a luz, ele traz à tona aos olhos humanos, né? Deus dá o entendimento. Por isso que fala que não só de pão João, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né? Então Deus abre os nossos olhos a todo momento. Tá? Aqui a gente vê que a terra ela era vazia, né? E que as trevas cobriam a face do abismo. Então Deus veio trazendo luz, né? Então a gente também pode fazer esse tipo de analogia, né? Às vezes a gente está numa escuridão, num vale, num abismo, né? E Deus é aquele que nos resgata, aquele que cria, né? Então, o único que verdadeiramente cria as coisas do nada, ou criou as coisas do nada, foi Deus, né? Os homens aqui, a gente consegue utilizar dos recursos que Deus deixou para nós. Então, por isso que Deus é o Deus criador, tá? Quer falar alguma coisa, pastor Mauro? Igual a Daniela falou, igual a gente quando vem, né, para a presença do Senhor, a gente sai das trevas, né? A gente quando você está no mundo, no mundão aí, tá servindo, né, de escravo do inimigo, a gente está na treva. E a partir do momento que você conhece a Deus, conhece a palavra do Senhor, assim como o Espírito Santo, o Espírito de Deus bailava sobre as águas. Então ele estava levando a luz para o mundo. Assim ele é conosco. Quando a gente vem para a presença, ele entra, a gente começa a transformação. E ali a luz do Espírito Santo começa a brilhar através em nossas vidas e nos tirando das trevas, nos tirando da escuridão, né? No princípio a gente vem como a gente está cego, né? A gente não enxerga a luz, a gente nem sabe, nem conhece. Mas aí, igual está na palavra do Senhor, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando a gente vem para a presença do Senhor, a gente se liberta, né? Deus chega para nós e fala, haja luz na sua vida. Aí as trevas têm que ser aniquiladas, né? Em nome de Jesus. Igual, eu tive a experiência, não sei se meu pastor Mauro também teve essa mesma experiência, de quando eu comecei a ir na igreja, os primeiros cultos, eu não entendia nada que o pastor lia. Né? Eu não entendia nada. Eu não conseguia compreender. Para mim, ele estava falando o quê? Porque você não tem entendimento. Você não conhece ainda, você não sabe. Você sabe que é bom e que você precisa, né, de estar ali, buscar, perseverar, porque é uma luta mesmo. Mas depois, ao passar do tempo, que você continua indo, você continua perseverando, aí você começa a compreender, você tem um louvor, né? Porque o culto ele é diferente de uma ministração de igual live, o culto é diferente de uma célula, né? O culto ele tem o começo dele, né? Que é o salmo, ele tem o meio que é o louvor, a palavra e o final, né? Então, assim, o louvor ele vai tocando na pessoa, o louvor ele vai libertando também, né? Porque o louvor ele vai penetrando na pessoa. E a palavra vem em seguida, né? E a palavra também, ela abre o entendimento da pessoa. Então, assim, eu não entendia nada.
Nada, eu custei entender. Depois que a gente vai passando, que a gente vai abrindo os olhos, né? O Espírito Santo começa a tocar na gente através do louvor, né? Aí quando a palavra vem, você já tá com o coração quebrantado ali. Isso é trouxe algo poderoso aí, viu, Dani? Deus agora aqui me deu uma... Vou até abrir aqui, João 1. Olha como é que é interessante, a gente pode falar sobre, né? Vocês estão aí em Gênesis 1, e eu vou só ler aqui. Por que o culto ele é completo, tá? E aí, o Espírito Santo de Deus me deu essa analogia agora, nesse momento que você falando. Glória a Deus. Me inspirou. O Espírito Santo de Deus, ele habita onde 2 ou 3 estiverem reunidos, né? Então, assim, o culto a gente começa adorando a Deus. Por quê? A palavra de Deus fala que ele habita entre os louvores. Tá? Então, Deus dá ordem aos anjos em nosso favor. A gente ora a Deus, nossa oração sobe até as narinas, os ouvidos de Deus, né? E Deus dá ordem aos anjos no nosso louvor, as nossas orações, né? Deus nos responde através dos anjos. Ele atua, ele pede os anjos que atuem em nosso favor, tá? Mas a única coisa que Deus não manda anjo é a adoração, porque adorará somente o Senhor Deus. Então, quando a gente já começa o culto adorando a Deus, a gente chama a presença de Deus. Por quê? Deus é amor, Deus não é amor? Então, glória a Deus. No culto também a gente consegue ver a Trindade, porque a gente manifesta o amor de Deus, né? Ou deveria manifestar o amor incondicional. A gente chama a presença dele e o Espírito Santo está lá, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Espírito Santo está lá no meio. E a gente ministra a palavra. Tá? E aí a palavra aqui, eu vou ler João 1 para a gente ver o que fala na Bíblia sobre a palavra. Tá? No princípio, João 1, o Evangelho de João, não é a carta. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um... Aí é que ele vai falando, né? Não vou ler tudo aqui, porque não é o nosso intuito, né? Mas aqui ele fala já de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele se tornou carne, mas ele estava com Deus no princípio da criação. Então, a Trindade estava com Deus. E aqui fala que Jesus Cristo, ele é a palavra. Algumas versões falam que ele é o verbo. Né? Então, quando Deus estava lá dizendo assim, haja luz, né? Era através da representação da palavra. O que era a palavra? Era a vida. O que era a vida? É Jesus. Então, ele estava lá no princípio. Né? Então a gente pode ver que num culto, quando a gente participa de um culto, a gente começa aí adorando a Deus, chamando a presença, manifestando o amor, né? Deus é amor. E a gente tem a presença do Espírito Santo e tem o poder da transformação da palavra, da vida eterna. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo falou. Então, Jesus Cristo, quando ele se entregou, ele falou para o Pai, está consumado. Ou seja, agora a tua palavra, o teu evangelho é verdade, é um testamento. Agora ela se tornou real. Então, quando ele faz esse gesto de dar vida por nós, ele nos entrega algo precioso. Tá? Aleluia. Glória a Deus. Não, você... Pode continuar lendo aí, pastor Marcos, se você quiser continuar, tá? Só fiz um adendo aqui. Amém. Vamos ver mais. 3 agora.
Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e chamou a luz de dia, e chamou as trevas de noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento de céus, e houve tarde e manhã o dia seguinte. Amém? Amém. Aqui é Deus firmando, né? Separando, colocando tudo no lugar, né? Fazendo conforme a vontade dele, né? Porque Deus, ele não faz nada se não for da vontade dele. E Deus é tão bom e ele é tão, assim, né? Ele é tão perfeito que mesmo Deus, ele é perfeito. Mas mesmo assim, ele analisou tudo que ele fez e ainda bateu o martelo, né? Viu que tudo estava bom. Então, ainda assim, mesmo ele sendo perfeito, ele ainda teve aquele olhar, né? De deixa eu olhar aqui, deixa eu ver se realmente tá do jeito que eu, né, planejei, né? Não está faltando alguma Não coisa. tá faltando alguma coisa. Deus ele é demais, né? Ele faz as coisas assim, é sobrenatural. Que ele fez tudo em equilíbrio, né? Uhum. Ele foi fazendo um por um, conforme a sua vontade, mas ele com equilíbrio. Ele poderia ter feito tudo de uma vez, mas não, ele fez em equilíbrio. Eu creio que para mostrar para nós, né? Nós devemos também ter equilíbrio das coisas. E não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez só, senão a gente não vai dar conta. Verdade. Às vezes, mesmo fazendo uma coisa, por vezes a gente ainda já Se atrapalha. Então, eu falando, eu tenho que mostrar para o meu povo que tudo tem que ser com equilíbrio. Tudo tem que ser... E não adianta ir com a força do braço, querer fazer de uma vez só. Tem que buscar o entendimento de Deus, para que possamos ter equilíbrio das coisas, equilíbrio da palavra, né? E principalmente nós mulheres, né? Porque a gente que é mulher, a gente quer fazer tudo uma vez só. Você quer arrumar casa, você quer fazer almoço, você quer ir tudo. Você quer fazer tudo uma vez só. E não é assim, né? Quer mexer no WhatsApp, deixar o arroz queimar. Olha, isso é pra mim. Mas é verdade, sabe? A gente quer fazer tudo uma vez. E não é assim, né? As coisas de Deus. A gente tem que separar um tempo para Deus. A gente quer orar. A gente quer orar e trabalhar e ver televisão e fazer almoço. Não pode ser assim. Tem vezes que eu me pego aqui, pastor, tem hora que eu faço muito isso. É porque assim, eu levanto correndo e aí eu já, Lísia, levanta, e já levanto, Lísia, e já vou orando e escovando o dente, tudo uma vez só. Aí o Espírito Santo fala comigo assim, epa, peraí, calma aí. Vai lá, levanta você primeiro, acorda, escova seu dente, penteia seu cabelo. Depois você vai acordar sua menina e depois você vai... Calma, é uma coisa de cada vez. Quer fazer tudo uma vez só? Não dá conta. Verdade. Né? Verdade. Comenta aí, Deus. Mas eu vou te falar que a mulher, ela tem essa loucura. Essa característica. Eu, se eu estivesse assistindo uma coisa só, eu só consigo ouvir aquilo ali, mas a mulher consegue ouvir o menino, lembrar da panela, enfim, né? Eu acho que Deus fez a mulher já com um instinto, não, aqui não é lado nem machista nem feminista, né? Deus fez um homem de uma forma, um homem que é mais focado, né? Cuidar de algumas coisas. E Deus fez a mulher também, para a mulher vir e complementar mais, né? Então, já tem até estudos que
homem, ele vê um pouquinho mais profundo. Então, vou pegar o exemplo aqui do carro, ele vê mais focado, mas a mulher vê mais, ela pega um ângulo, né? Talvez ela não pegue tão distante, mas ela consegue estar vendo tudo ao redor. Ela consegue reter mais informações de detalhes. E isso Aleluia. é bom, né? É uma característica que Deus deixou com a gente, tá? Mas eu posso ter certeza que a mulher, Deus colocou o dom de ser mãe nela por algum motivo excepcional, além do homem. Eu posso ter certeza disso, tá? E aqui, quando o pastor Mauro falou de firmamento, a gente vê que as coisas de Deus se preocupa com os fundamentos das coisas, né? Nós tínhamos ali um abismo, tínhamos água, né? Aqui a gente viu na palavra que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, né? Então, um dos motivos que a gente batiza com águas, né? Também é esse, mas tem um exemplo de Cristo, né? Então, muito importante a gente entender essa simbologia de purificação, né? De santidade, onde está o Espírito Santo, de vida, né? Então, é muito importante. E aí Deus fez o firmamento, né? Deus foi colocando as coisas no lugar, né? E que a gente pode ver também que sem Deus a gente é sem forma e vazio. Essa é a verdade. Né? Aqui está falando da terra, mas Deus olha para nós que não aceitamos ainda a Cristo, que não decidimos ser filho dele. Né? Por que Deus nos criou? Por que Deus tem o bem e tem o mal? Por que Deus nos criou e Deus já não criou a gente para todo mundo amá-lo, né? Ou adorá-lo? Tá? Eu tenho uma resposta que Deus me deu, é simples. Não seria genuíno, não seria verdadeiro. Deus não quer nenhum robô, né? Deus quer pessoas verdadeiramente, que as pessoas verdadeiramente entendam quem Ele é. Verdade. Amem Ele e vejam Ele como alguém que amou Ele, né? Como diz na palavra João 3,16, de tal maneira que entregou o seu Filho. Né? Nós que somos pais aqui, tanto eu, pastor Mausa, né? A Daniela também aqui, sabe o quanto que é difícil. Se alguém pedisse para entregar o nosso filho a uma pessoa que é boa, né? Aos olhos da humanidade, assim, aos olhos humanos, uma pessoa boa. Imagina por pecadores, por ladrões, por homicidas. Então, Cristo morreu por todos. Né? Todos aqueles que querem ter a oportunidade de se render a Ele, Jesus Cristo não fez a distinção. Né? Tanto o ladrão na cruz, Jesus Cristo perdoa ele e fala, certamente ainda hoje estará comigo no paraíso. Aleluia. É algo profundo, esse amor de Deus é algo profundo. Né? E aqui a gente vê assim, Deus nos enxerga no princípio da caminhada também com Ele, sem forma e vazio espiritualmente. Então a gente precisa de Deus e do Espírito Santo para colocar as coisas no lugar. Né? Aleluia. Glória a Deus. Pode falar, Dani. Pode comentar aí. Eu gostaria de só mandar um abraço para Zélia. Para Célia. A Célia esteve conosco na segunda, né? Isso, Célia, que Deus abençoe você, viu? Deus abençoe, viu? Depois você manda aí como é que estão as coisas. E a Célia que pediu oração para o esposo? Foi, Zélia Maria. Também, um abraço, viu, minha querida? Seja bem-vinda. Pastor Júnior está aqui pelo Face. Deus te abençoe. Seja bem-vindo. José Aparecido. Amém. Sejam todos bem-vindos. Esse que é o nosso pastor Antônio, viu? A gente fala muito dele aqui, né? Amém. Hoje ele está, povo de Deus que estão aí pelo Face, porque o pastor Antônio também está aqui pelo Instagram, tá?
vocês tiverem e quiserem entrar também lá, por lá, né? Sim. Pra poder ver ele também, porque eu acho que daqui não dá pra ver. Vamos virar assim pra ver. Ah, acho que não dá, não. Não dá não, né? Eu acho Ah, que não. calma, povo de Deus, a É, tecnologia vai entrar aqui. Vai. nós estamos aprendendo ainda, né? Então a Tô gente, aprendendo. daqui a pouco nós estamos fazendo com os dois também, tanto no Em nome Facebook de quanto Em Jesus. no nome de Instagram, Jesus. né? Assim eu acredito aí. Nós vamos melhorar também o som em nome de Jesus, tá? Em A nome de gente Jesus. vai investir aí na obra de Deus. A gente quer, o propósito nosso, pessoal, é que a palavra de Deus, a mensagem, seja compartilhada, né? Verdade. Que Deus possa falar, não só através de nós, mas através de várias pessoas, né? Mas a gente se dispôs a ser usado por Deus, então a gente vai, em nome de Jesus, aí, melhorar a cada dia, e a gente vai conseguir Em nome de compartilhar Jesus. aí do amor, aquilo que a gente vive e sente. Bom? Verdade. Nós estamos aqui falando no princípio, viu, pastores? Nós estamos aqui falando em Gênesis 1, né? E agora nós vamos passar lá para o 26, para não prolongar muito também, né? E Amém. então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Amém. Amém. Engraçado, né? Por que a gente tem medo desses animais de porte grande se Deus já deu a gente autoridade? Vai! Ali não dá pra brincar, não. É verdade, é verdade. E olha que interessante, aqui você vê de novo o plural aqui dizendo da pluralidade divina, né? Então, Passamos. façamos o homem à nossa imagem e semelhança, tá? Então, aqui eu não sei se eu posso entrar no termo um pouquinho mais técnico, né? Mas nós temos aí duas linhas de discussão ou de interpretação a respeito do ser humano, né? Então aqui, eu particularmente, eu creio que nós somos um ser trino, né? Chama tricotomia, tá? Nós somos uma alma, temos um corpo e nos foi dado o fôlego da vida, né? Que é o espírito, tá? Então, Verdade. mas é importante dizer aqui, né? Porque tem pessoas que querem, às vezes, algum conhecimento, pesquisar um pouco mais. Tem a linha que é dicotomista, né, que fala que a alma e o espírito é um só e vive num corpo, né? Eu acredito na trindade do ser humano também. E um dos motivos está aqui. Façamos um homem, ou seja, façamos. Deus estava com o Espírito Santo no princípio, e nós lemos lá em João que a palavra que era Jesus estava com Deus no princípio, né? Aleluia. E o Espírito Santo estava parando sobre as águas, né? Então, se Deus chegou e falou, façamos um homem à nossa imagem e semelhança, né? Então, o pastor Antônio particularmente, eu vou para a linha de interpretação, tá? E a gente também é um ser trino aqui, tá? E o importante é dizer que Deus nos fez com muito amor e carinho, e Deus Amém. colocou na gente um chamado. Que chamado que é esse? Da gente governar sobre os seres, né? Então, por isso que nós temos a diferença entre um ser irracional e um ser racional, é uma alma, né? Uma alma é o Verdade. centro das nossas emoções, do nosso entendimento, dos nossos desejos, né? É o nosso racional, né? Então, Deus nos colocou para ser cabeça, isso é muito importante, né? Para nós que somos povo de Deus, às vezes a gente tem
autoimagem muito inferior. Aqui, se você... Deus está falando assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Imagina, Deus fez você próximo da plenitude. Né? Deus fez você para desfrutar. Deus fez você para governar. Deus fez você com uma inteligência para você verdadeiramente usufruir daquilo que Deus fez. Então, Deus fez os céus e a terra, fez tudo. Haja luz, haja firmamento. E Deus foi colocando aqui, a gente não leu, mas Deus falou, haja vegetação e tudo mais. Deus foi fazendo para nós. Né? Depois que Deus fez tudo, Deus falou, eu vou fazer o ser humano com minha imagem e semelhança para desfrutar. Olha o amor de Deus. E interessante dizer como que Deus queria que nós fizéssemos parte dele, né? Dele falar, faça a imagem como nossa imagem e semelhança, né? É porque dentro dele ele queria que a gente fosse parte dele mesmo, né? Fosse pedaço do coração dele. É por isso que eu friso muito que as pessoas têm que se dar a chance de conhecer a Deus, de estar com Deus. Porque Deus, ele é muito bom. E a gente, estando com Deus, nós não perdemos nada. Nós só ganhamos. Nós só temos a ganhar. Né? E aquele que também, se por um momento, né, que se distanciou de Deus, conhece a Deus, né, mas se distanciou, volte para Ele. Volte para Ele, porque Ele fez imagem e semelhança. Você é um projeto de Deus, né? E Deus, Ele quer o melhor para a nossa vida. Começa a lembrar lá de Salmo 139, não vou ler não, mas quem tiver aí e quiser ler, né, depois leia aí, para você entender. Ela fala, antes mesmo, meus ossos estavam encobertos, quando no oculto ele foi formado. Antes mesmo disso acontecer, Deus já tinha um plano para nós. Né? Então, glória a Deus. Ele já é projeto de Deus. É forte demais isso. É muito forte. E ele também fala que ele nos separou, né? Eu não sei se é em Jeremias. Eu te separei, eu te escolhi, né? Eu te escolhi. Foi isso? Ele é o quê? É isso mesmo. Em Jeremias? Que fala? Acho que é. Fala Dentro está no ventre de sua mãe, né? Eu já te escolhi para antes ser mesmo que eu te dessa terra. Sim. Então Deus já me separou, né? Repete aí, para ficar claro, pastor Antônio. Jeremias, vamos abrir aqui a Jeremias 1. Né? Antes que eu te formasse no ventre de sua mãe, né? Vamos ler certo. Quando Deus foi falar com Jeremias, a palavra do Senhor vem a mim dizendo, antes de formá-la no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. O designei profeta às nações. Tá vendo? Então, aqui a gente pode ver que Deus tem um plano e um propósito para nós. Né? Agora, Deus é tão perfeito que Ele tem um plano, um propósito para nós, mas Deus não força a gente. Deus não força a gente. E eu falo muito isso porque o mal, ele tenta nos possuir. Porque a gente fala que a pessoa pode estar possessa ou possuída. Deus não. Deus não faz isso. Deus é um cavalheiro. Deus não precisa disso. Deus espera que você o convide, abra o seu coração. A palavra fala assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir. Ou seja, você tem a escolha de abrir ou não. O mal não te dá essa escolha. O mal, ele quer te possuir, ele quer te forçar. Mas Jesus falou, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei com você. Ou seja, terei comunhão, terei relacionamento com você. Então, Deus é tão perfeito que Ele nos fez, Ele nos ama, Ele nos planejou, mas Ele nos deixa livre. Né? Deus não quer nos prender. Vou falar mais uma coisa.
Tem gente que fala assim, não, mas... E aqui é bom falar também, porque esse canal vai chegar até outras pessoas. Tem gente que fala assim, mas, nossa, mas a igreja prende mais, você não pode beber, você não pode fumar, né? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu quero ser livre. É ou não é verdade? Não tem muito isso? Livres somos nós. Sabe por quê? A gente escolheu não viver isso, mesmo sabendo que a carne pede. Agora, fala para uma pessoa que está viciada na bebida, em cigarro, sei lá, pornografia, adultério. Fala para ela assim, se você é livre, então para durante um mês. Para durante um ano. Se livra. É sua mesma decisão ou você está sendo dominado por isso? Então, a liberdade aqui, ela é mal interpretada por essas pessoas. Na verdade, nós somos livres, porque nós escolhemos de livre e espontânea vontade nos separar para Cristo. Pecadores todos nós somos, mas a gente escolhe a todo dia nos rendemos a Jesus. Então, isso é poderoso. Não é uma pessoa que está prisioneira. Ela acha que está livre, mas no dia que ela tentar se libertar, porque o vício está dominando ela, ela vai ver que ela não está livre, que ela está prisioneira. Que ela não consegue, né? É verdade. Isso é muito sério, né? Às vezes a gente pensa que nós temos domínio, né, sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, mas na verdade a gente não tem. Porque na hora de tomar a verdadeira decisão, na hora que você está ali frente a frente no seu problema e você tem que tomar a decisão, a gente acaba tomando decisão errada. Sim. E justamente a gente só vai para o lado daquilo que nos faz sofrer. Você pode ter certeza. Quando a gente não está em Cristo, a gente só faz coisas que nos levam ao sofrimento. Porque o diabo é assim. Ele coloca na nossa cabeça que a gente está podendo, que a gente está chique, que está tudo ótimo, maravilhoso, que a gente está bonito. E na verdade não está. A gente está fazendo palhaçada e o povo rindo, né? Ele te faz ver como se você estivesse lá em cima, né? Sim. No topo. Mas na hora, quando você está lá em cima, você acha que está lá em cima, ele sai fora. Aí quando você se vê, você está caindo. Verdade. Tá no meio do lamaçal, passando vergonha. Aí bate o arrependimento. Tem que ser livrado, você se sente prisioneiro. Sim. Uma coisa que no início parece ser boa, prazerosa, depois você vê que aquela coisa está sugando a sua energia, sugando a sua paz. O pastor Mauro falou uma coisa numa live da serpente. Fala de novo aquela frase, acho que cabe aqui, pastor Mauro. Você que está mais caladinho aí. Eu e o Daniel, nós estamos culpados, viu, gente? Nossa, o pastor Mauro falar também. Acrescenta pra gente, pastor. E Deus ordenou, né, a serpente que ele colocaria inimizade, né, entre a serpente e a mulher, e ela seria o animal mais astuto, né, da face da terra, que ela, por toda a sua vida, ela se rastejaria pelo chão e comeria do pó da terra. Nós somos feitos do pó da terra, não é verdade? Nós somos feitos do pó da terra. É a partir do momento que você passa a alimentar a sua carne e enfraquecer o seu espírito, você está alimentando a serpente. E o seu espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vai só enfraquecendo. A partir do momento que você passa a alimentar o Espírito Santo, você está matando a serpente. Você está pisando na cabeça dela. É verdade, é verdade. Porque Deus fez as serpentes. Essa frase, esse ensinamento aí, foi o Senhor que me deu, viu, pastor Mauro? Deus determinou para a serpente que ela iria rastejar e ia comer do pó dessa terra. E a gente, nós vemos lá em Gênesis
2, quando Deus criou o homem do pó, né? Do pó da terra, né? Então, assim, olha só, Deus cria o homem do pó da terra e sopra o espírito, que é a vida, nas narinas do homem, né? Soprou o espírito de vida. Então, quer dizer, quando você deixa de alimentar o seu lado espiritual, você está voltando a se tornar pó da terra, ou um boneco, né? Que era um boneco de barro ali, né? O pó da terra. Ou seja, a serpente vai se alimentar de você, vai fazer de você o que você quiser. E aí vem essa parte que eu falei aí, da gente ser livre. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você está diminuindo a sua carne, por isso que às vezes o jejum é bom, porque você entra numa esfera espiritual mais aguçada para poder buscar mais Deus espiritualmente, ouvir mais a voz de Deus, né? Você diminui a sua carne, você está sendo mais espírito, ou seja, você está tendo mais vida, né? Essa é a verdade. Porque a carne, o destino da nossa carne vai ser o quê? Vai ser o pó da terra, vai ser a morte, né? Mas não deve ser da nossa alma, não é verdade? Verdade. É verdade. Você está falando aqui, a gente está falando passamos a nossa imagem e semelhança, né? E Deus disse, né, que o homem domine, né, sobre tudo e há na face da terra. Mas ele não falou de se dominar. Porque já imaginou se Deus falar assim, e o homem vai se dominar? Não. Isso aí ele não falou. Ele falou, você vai dominar tudo o que ele fez, que Deus criou aqui para o homem dominar. Mas quem domina é Deus. A partir do momento que você passa, aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, o Espírito Santo é quem vai nos dominar, quem vai nos instruir aquilo que a gente deve ou não fazer. Esse domínio não está nas nossas mãos, está nas mãos do Senhor. Então, por isso que ele fala que a nossa força não está em nós, está em Jesus. É verdade. Interessante também, porque quando a gente está em trevas, quem domina a gente é o inimigo. O nosso inimigo, né? A gente não tem o domínio, não tem o controle da nossa vida. Aí por isso a gente tem que ter a escolha, a gente deve escolher, né? Aquele caminho que a gente seguir, que a gente escolher seguir, é que vai ser para quem vai servir para a nossa vida e que vai nos dominar. Nossa, ele tá aí hoje, hein? Agora. Nossa. Mas é verdade, né? É verdade. Tem alguém que fez algum comentário aí, eu não estou conseguindo ver. Se tivesse, leem aí pra gente. Alguém quer compartilhar alguma coisa também, fique à vontade. A gente está falando aqui, mas a gente está conversando com vocês, né? E falando de Deus. A própria palavra a gente já disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Então a gente está conversando de Deus, a gente está conversando com Deus também, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa também, fique à vontade, viu, gente? Para a gente poder explanar aqui, tá? Mas é bem forte, porque é o seguinte, gente. Quando a gente... E tem um culto que eu falo muito disso, né? Quando eu trouxe lá fé e finanças, da identidade divina. Nós precisamos ativar nossa identidade divina. O que é? A gente se tornar verdadeiramente filho de Deus, né? A gente conseguir ter algumas coisas que Deus deixou para a gente com essa identidade. Por exemplo, autoridade, né? Deus deixou para nós a autoridade aqui. Então, quando a gente se torna filho de Deus, a gente tem autoridade sobre os espíritos, por exemplo, né? A gente é usado para poder expelir demônios, né? Como Jesus Cristo fez, né? Cristo é o exemplo. E nós podemos também clamar pelas nossas promessas, porque nós somos verdadeiramente filhos, né? A palavra de Deus, eu sempre falo isso, mas às vezes pode ter alguém que não escutou no culto, mas isso aqui é testamento, né? Testamento é documento de herança. Herança para quem?
para os filhos, para o povo de Deus, né? Então, é uma herança que Deus deixou. Quando a gente ativa a nossa identidade divina, ou seja, a gente pede a Deus que abra o livro da vida, escreva o nosso nome, né? A gente aceita Ele como nosso único Senhor e Salvador, coisas acontecem no mundo espiritual também, né? Não só no mundo físico. Tá? Sim. Nós temos que fazer valer nosso direito, né? Como filho, né? Perfeito. Buscar Deus, mover a mão de Deus para Deus liberar a bênção para a nossa vida, né? Verdade. Uma das coisas que o inimigo faz a todo momento é tentar distorcer a palavra de Deus. Sim. Satanás usou isso com Cristo. Ah, pois está escrito quando Cristo usou a palavra contra Satanás, quando ele foi tentado, Satanás tentou distorcer a palavra. E o inimigo tenta isso a todo momento com a gente, né? Tenta falar que a gente não é aquilo que Deus falou que a gente é, que a gente não tem autoridade, que a gente não merece, que a gente não vai vencer, que a gente vai perecer, né? Que a gente é fraco, etc, 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 que não é para nós essa bênção. E Deus, na palavra dele, é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque é herança para nós, por isso que é importante ler e meditar, não apenas ler, para a gente obter as coisas que Deus, os tesouros que Deus verdadeiramente deixou para a gente. Né? O inimigo, ele vai falando sobre. Quando a gente escuta tantas vozes, né, tantas pessoas, às vezes no nosso emprego, no nosso familiar, a gente escuta falando coisas ruins da gente e a gente deixa de acessar as coisas de Deus, porque a gente perde a fé, a gente entra em dúvida, né? Não somos seres humanos. Por isso que a gente tem que guardar o nosso coração, né, da maldade desse mundo, né? Porque os ataques vão vir. Mas se a gente tiver como a árvore, né, plantada junto ao ribeiro, né, nós vamos florescer, nós vamos dar fruto. Agora, se a sua raiz ela tiver bamba, ela tiver fraca, aí qualquer pessoa que vier lançar sobre você, vamos supor que a pessoa leva a palavra, né? Ah, sua pregação é ruim, você não sabe pregar, aí a pessoa já leva aquilo para o coração e já não quer mais fazer a obra de Deus. Então a gente tem que estar alicerçado na palavra de Deus, a gente tem que estar alicerçado em Deus, guardar o nosso coração da maldade do mundo. Porque Satanás ele levanta pessoas para nos prejudicar, para nos tirar da presença de Deus, para afetar a nossa mente, falando que a gente faz coisas erradas. Né? E isso aí, Deus, né? Contra. Deus ele não faz isso com ninguém. Deus ele não é um Deus de confusão. Deus ele te leva na palavra e capacita e você vai. Quando Cristo foi tentado, eu vou deixar só essa pergunta aqui, que a gente já está próximo do fim, né? Pelo horário. Para a gente não passar, tá, pessoal? Mas eu estou tranquilo, né? Eu vejo com os líderes aqui. Quando Cristo foi tentado, Satanás não foi tentar ele na palavra? Sim. E Cristo usou o quê? A palavra. Como arma. Então, se você não conhece a palavra, você vai usar o quê? Quando o inimigo falar que você não pode, não é capaz, não é para você, que já era, que a enfermidade não tem cura. E você vai usar o quê? Eu pergunto a você, qual é a arma que você tem no seu arsenal aí? Arma do Senhor dos Exércitos. Qual é a arma que você tem utilizado, treinado, afiado? Então, glória a Deus. É a mensagem que eu deixo para todos os irmãos aí. Né? Para a gente buscar mais de Deus e conversar com Deus, se relacionar mais com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, que pena, né? As horas voou hoje. Ah, não. Deus, nós queremos ficar aqui, Deus, mas... Vamos ficar mais uma hora. É bom. Falar de Deus é muito bom, né? Porque quando a gente tem experiência com Deus, eu falo muito isso, é bom dizer na live também, tem gente que não vai parar para ouvir a palavra de Deus, porque já tem um
preconceito, tem um bloqueio, mas a pessoa vai parar para ouvir a minha e a sua história. Então, não, Deus nunca fez e não vai fazer milagre para satisfazer o ego de ninguém. Ninguém é perfeito o suficiente para requerer um milagre de Deus e verdadeiramente merecer. Mas quando Deus faz um milagre, faz algo profundo, algo que ninguém pode explicar na sua vida, Deus está colocando em você a semente do Evangelho. Para quê? Para você pregar através do seu testemunho. Então, se você recebeu, eu até arrepio, se você recebeu uma bênção, um milagre, um prodígio, algo da parte de Deus, Deus está marcando você com a missão de falar do amor, do poder e da transformação de Deus. Glória a Deus. Amém. É verdade, amém. Amém. Deixa agora com vocês e depois a gente vai só orar, tá, pessoal? Eu já falei demais, vocês desculpam aí, né? Pastor Mal. Pastor Estou Mal aqui não como fala. visitante. Eu estou aprendendo. Estou aqui como Não, falei pra visitante. eles que eu vou colar um espaladrapo aqui, ó. Aí de vez em quando eu tiro. De jeito nenhum. Eu que aprendo com toda a live, gente. É muita bênção, tá? Que Deus abençoe muito vocês, tá bom? Muito mesmo vocês. E estamos juntos até depois do fim. Assim Amém. Em nome de Jesus. Bom, então, estamos chegando ao fim, né? Vamos orar? Live. Em nome de Jesus, a gente vai estar orando. Amém. Gostaria de agradecer a presença do senhor, viu, pastor Antônio? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Se o senhor depois quiser estar voltando de novo, né? A gente marca de novo. Que é muito Amém. bom. Nós vamos fazer a live É bom demais, né? com os irmãos. Não, é muito bom estar aqui com eles. Cada um. Falar de Deus é algo doce pra gente, né? Algo doce. Quem já provou do amor de Deus, é algo doce pra gente falar de Deus, porque Deus, quem já foi transformado por Deus, principalmente. Então, eu agradeço demais a Deus por tudo que Ele fez por mim, né? Que eu puder fazer para transmitir para as pessoas o amor que Deus tem por nós, vai ser, assim, uma gota no oceano do que Deus já fez por nós. Glória a Deus. Hoje, só um breve testemunho, viu, meus irmãos? A gente já vai orar. Hoje, na hora que eu estava lá no culto, no finalzinho, eu encontrei com uma irmã, né? Em Cristo. Ela era da época que a gente não conhecia a Deus ainda. E ela ficou tão feliz de me ver na igreja, né? Ela falou assim: nossa, Dani, eu não tô acreditando que você tá na igreja. Eu falei: estou sim, eu, Maurinho, meu marido, né? Hoje em dia ele é pastor. Nossa, que bom, que bênção. Eu tenho 5 anos que eu converti. E minha mãe orou por mim 10 anos na convenção dela. E eu falei com ela, e eu tenho 3 anos que a gente está, né, na igreja, que a gente conheceu a Deus. E aí ela ficou tão feliz, mas tão feliz, porque a gente fazia muita bagunça junto, né? A gente bebia muito, ia pra festa. E ela falou: nó, que bom que Deus te alcançou. Mas é igual eu sempre falei, né? Por detrás tem alguém que está orando. Tem alguém que está pagando o preço, né? Pela sua vida. Igual ela falou, né? Aquilo mexeu muito comigo na hora que ela falou que a mãe dela orou por ela 10 anos. Oh, meus irmãos, não há oração sem resposta. Não há. Tudo é no tempo de Deus. Às vezes a gente acha que as coisas não estão acontecendo, que está demorando. Mas Deus, assim, trouxe ela para a presença no tempo certo, né? No tempo que ele achou que a mãe dela tinha que receber a bênção, que era vir para a presença de Deus. E às vezes Deus tirou ela de um lugar que ela poderia até, assim, se acabar, né? Então tudo é no tempo de Deus. Nossa, eu fiquei muito feliz de saber também que ela está na presença de Deus.
E é isso, meus irmãos. A gente tem que orar, né? Nós somos resposta de orações, né? Também. A gente teve alguém que... Também sou também. Pode ter certeza que por trás da nossa vitória sempre teve alguém que estava lutando, né? Verdade. Os guerreiros. Eu até falei com o pastor, a gente poderia depois trazer até que uma palavra sobre intercessão, né? Os intercessores. Que a gente é como se fosse um escudo, né, pastor? Verdade. A gente ora por pessoa, paga o preço, né? Enquanto muitos dormem, os intercessores estão orando na madrugada, né? Estão pedindo a Deus para ter misericórdia. E a gente acaba sofrendo também com isso. Né? Nós pretendemos também postar algumas orações justamente dessa intercessão, tá? Eu até estive na igreja, orei, né? Essa lista de intercessão. Glória a Deus. Eu orei para cada nome, né? Eu fiz uma gravação depois, eu vou postar também, para que o irmão possa ver que verdadeiramente a gente está firme no propósito, tá? Saiba que nossos joelhos, as nossas preces, nossas orações estão em favor daqueles que verdadeiramente querem e necessitam. Né? Eu acho que isso aí é o mais importante. Né? É verdade. A gente apanha, mas paga o preço. Verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Amém. Vamos orar. Pastor, só quer fazer oração para a gente? Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Tem algum pedido especial ou não? Hoje tem algum pedido especial? Vocês que estão aí com o perfil da igreja aí, se tiver algum perfil, algum pedido de oração especial, a gente... Célia, você quer pedir alguma oração? Aproveitar que o nosso pastor abençoado está hoje aqui. Amém. Karina, boa noite, minha querida. Deus te abençoe. Amém. Se alguém quiser pedir uma oração, Yuri, tá? Fique à vontade. Vamos orar? Vamos aproveitar que Vamos lá. Hoje... Corte essa palavra. Colocou. Sério, corte essa palavra. Amém. Muito boa. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai. Espera aí, pastor Antônio. Ela colocou a Célia, quero muito entender a Bíblia, mas tenho muita dificuldade para entender. Nós vamos orar para Deus abrir seu entendimento em nome de Jesus. A Célia, né? Esposo, tá? Pelo esposo Juliano. Esposo Juliano. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós queremos primeiramente, meu Pai, pedir ao Senhor perdão, meu Deus, pelos nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas diante do Senhor, meu Pai. Nos limpa, meu Deus, nessa madrugada. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor a tua misericórdia, a tua graça, meu Pai, que é o que nos basta. Senhor, abençoa desde já, meu Pai, a cada pessoa, meu Deus, que receber, meu Pai, que está aqui, meu Deus, presenciando essa live e que assistir também essa live, meu Deus. Vai de encontro, meu Pai, à vida dela, toca na casa, na família, toca, meu Deus, em cada área da vida dela, meu Pai. Abre porta que precisa ser aberta, meu Deus. Fecha a porta também que precisa ser fechada, meu Pai. Tenha liberdade de agir na nossa casa, na nossa família, no nosso meio. Nós convidamos o Senhor, meu Pai. Entra dentro de nós e faça morada. Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, a tua palavra jamais voltará vazia, meu Deus. Abençoa cada um, meu Pai, edifica cada um, meu Deus. Entrega, meu Pai, todo entendimento, entrega uma direção, um caminho. Espírito Santo, venha nos consolar, venha nos orientar em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, vou para o Pai, mas o que pedirdes com fé, em meu nome será concedido. Jesus Cristo também foi para o Pai e deixou conosco o Espírito Santo, o Consolador. Espírito Santo, abra o nosso conhecimento, nossa sabedoria, nosso entendimento, para podermos, meu Pai, entender os tesouros que o Senhor deixou para nós, para podermos compreender a Tua palavra, o Teu Evangelho, para podermos entender a mensagem e verdadeiramente, meu Pai, guardá-la, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, repreenda da nossa vida todo mal. Visita cada um, meu Pai. Quebra toda a obra do inferno em nome de Jesus Cristo.
Nós declaramos que contra a nossa vida não vale encantamento, meu Pai. O Senhor Jesus curou. Ele curou o cego, o surdo, o mudo. Ele curou o paralítico. Ele ressuscitou, meu Deus, a filha de Jairo, o filho da viúva. Ressuscitou Lázaro. Ele andou sobre as águas, repreendeu a tempestade. Jesus Cristo disse: se tivéssemos fé, faremos coisas maiores do que ele fez. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, sonda o nosso coração, a nossa fé nesta madrugada. E nos responda, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Pai, faça tudo aquilo que precisa ser feito. Não aquilo que queremos, mas o que necessitamos. Aquilo que verdadeiramente é bom para cada um de nós. Faça, meu Pai, o sobrenatural. Porque o natural, o possível, nós faremos. Que é orar, é jejuar, é ter comunhão, é ler a Tua palavra, é buscar ao Senhor, meu Pai. Que as pessoas possam verdadeiramente te alimentar e nutrir do amor de Deus. Deus, eu te entrego essa oração, já agradecendo, meu Pai, pelas maravilhas que o Senhor já está fazendo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus a cada um de vocês aí. Peço também, em especial, pela vida da Célia, a vida do Juliano, seu esposo, do Yuri, da Karina, da Priscila, que eu acho que esteve online também, pela vida dos nossos líderes, né? Que Deus abençoe a vida dos nossos bispos da igreja, dos nossos pastores. Aqui estou eu, pastor Antônio, pastor Mauro, pastora Joana, também do Ministério da União, mas temos aí, a Ibipaut tem 11 igrejas, tá? Se você deseja congregar em alguma delas, nos mande mensagem, tá? Especificamente nessa live, nós fazemos parte da igreja do bairro União, Rua Camilo Prates, número 65A. Esperamos você é o nosso convidado especial. Aleluia. Amém? Querem falar alguma coisa aí? Eu agradeço aí pelo convite, pela presença de todos. Amém. Glória a Deus. Nós que agradecemos a presença do Senhor aqui conosco. Aleluia. E em breve, igual o Daniel falou, em breve a gente vamos marcar outra aí pra gente estar fazendo. Pode chamar. Marcar com a pastora Joana também. Amém. Da outra vez ela veio aqui, vamos ver se dessa vez a gente consegue fazer com ela também online. Verdade. Convidar nossos bispos também, né? De repente a gente tem a presença aí. Verdade. Ilustre também dos pastores e dos bispos. Verdade. Eu até falei, talvez no sábado, não sei se eu vou conseguir estar indo lá, mas eu vou conversar com eles, depois eu vou mandar uma mensagem para eles. Tá fazendo um convite para eles estar participando conosco aqui. Amém. Em nome de Jesus. Gostaria também de agradecer a todos os meus irmãos, a todos os pastores que estão assistindo essa live, pastor Alain, pastor Júnior. Deus abençoe a vida dos senhores. Pastor Mateus. Pastor Mateus, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um. Nós estamos muito felizes, né, meu amor, de estar levando, né, que Deus tem nos confiado essa live, conversando com Deus. Nós estamos muito felizes. Nosso pastor, às vezes, ele briga com a gente. Vocês têm que descansar um pouco. Não, a gente não quer descansar. A gente quer falar com Deus. Ai, mas é assim mesmo, né? E eu peço, meus irmãos, que guardem seu coração, tá? Cuidado com quem vocês contam os seus segredos. Procure pessoas que têm encontro com Deus. Procure pastores que estão embaixo de autoridade do Senhor, que são pastores que estão conceituados mesmo com a obra de Deus, com compromisso com Deus, que vai pagar o preço pela sua vida, que vai orar por você, que vai jejuar por você, amém? Não fica perdendo tempo com coisas aleatórias, não fica perdendo tempo falando da sua vida para pessoas que riam na sua frente e por trás ficam torcendo pela sua derrota. Cuidado, viu? Cuidado. A gente vê muito a pessoa postando, né, hoje em dia, os seus problemas, as dificuldades nas redes sociais, né? Muito cuidado. Ali muita gente comenta ali, não, tal, como é que você tá? Se demonstrando preocupado, né? Mas verdadeiramente não tá. Às vezes alguns podem até estar, né? Mas a gente sabe
o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Sim. Muitos não querem ver a sua nossa vitória, felicidade, né? nossa felicidade, quer ver a nossa derrota, né? Quando eles falam, não, tô torcendo pela sua felicidade, mas ali é só enquanto tu tá ali passo a passo, ali é só da boca para fora, mas de coração mesmo tá torcendo contra. O mais certo é, cole com quem está coladinho em Deus. Verdade. Isso é o mais certo, você nunca vai errar. Confie no seu pastor, conte seu pastor que ele vai te ajudar. Ele está apto, ele tem autoridade vinda de Deus para poder te dar uma palavra abençoada, te dar uma direção. Então, procure pessoas que estão em Deus, amém? Para você não se frustrar mais, para você não se machucar mais. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe cada um. Muito obrigado, pastor Antônio. Até sexta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe o senhor, sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Segunda, né? Vou ficar saudável. Live agora só na segunda, em nome de Jesus. Segunda nós estaremos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Com Deus, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado.